Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Eu tô sumida, mas eu confesso que tem sido uma etapa de profundidade. Tem sido uma época que eu estou destinada a viver coisas e conhecer coisas, e isso se despede de uma versão extremamente falante. Não que isso seja algo ruim. O ser falante é uma coisa que faz muito parte de mim, mas o viver as coisas e ter conversas internas, talvez agora seja um momento. Seja um momento de profundidade com a minha própria pele. Um silêncio que entrega uma versão diferente de mim. Um silêncio que me apresenta uma versão guardada. Uma versão que fica quietinha no seu canto, muitas das vezes, me protegendo da versão que está sempre impetuosa, digamos assim. A ideia de estar agora vivendo novas experiências, de estar viajando mais, me faz parar de correr atrás de respostas e começar a ouvir o que está quietinho do lado de dentro. Começar a prestar atenção no que acontece do lado de dentro de um jeito mais seguro, numa maneira de amadurecer. Talvez essas viagens que eu esteja fazendo, por mais que pareçam um movimento imenso, na verdade é uma pausa de coisas que precisam morrer dentro de mim para que outras coisas possam nascer. Desejos diferentes, vontades diferentes, perspectivas diferentes. Uma Manu que eu conheço muito bem, mas que está sendo apresentada a mim de uma maneira interessante. Eu não sei quantas vezes na sua vida você vivenciou uma etapa de mudanças, mas quantas vezes você se permitiu também vale fazer parte dessa conta. Eu me lembro de quantas vezes as mudanças se aproximaram de mim e quantas vezes eu não quis vivê-las. Quantas vezes o medo foi maior do que a proposta de desafio e logo em seguida eu preferi dar o nome de preguiça para o cansaço de evoluir. Eu estava conversando com uma pessoa na estrada, vindo para Belo Horizonte, e aí essa pessoa falou assim: o que mata para chegar em Belo Horizonte é a estrada, é o tempo de percurso, né? E por um instante eu pensei, se para chegar em Belo Horizonte eu preciso arrumar uma mala, comprar passagem, organizar voo, não necessariamente nessa ordem, para poder chegar lá, então vale a pena. Vale a pena como tantas outras coisas na minha vida, que eu precisava passar por uma estrada, às vezes esburacada, às vezes difícil, mas que me levaria para algum lugar. Eu entendi que o meu processo de uma viagem longa não era só sobre a viagem longa, mas sobre onde eu queria chegar com aquilo, para onde eu estava indo. E aí, enquanto o caminho para onde eu estava indo fazia sentido, não importava quantas horas de viagem eu precisaria percorrer. É muito doido chegar numa fase onde a gente não quer entender nada, mas entender o que ficou. Eu quero muito entender o que ficou aqui. A sensação de não se encaixar em lugares, em pessoas antigas. Acabou. A resposta, o questionamento o tempo inteiro para conseguir essas respostas. É quando o ego tenta reviver um passado por um medo contínuo de vazio. E isso acabou. É um processo de construir as coisas sem pressa, talvez, e sem palco. Eu acho que é por isso que eu dei uma reduzida nas gravações de muitas coisas. Eu acredito que eu estou num processo de construir coisas sem palco. Porque enquanto você está com o palco montado, algumas pessoas acreditam que você precisa provar alguma coisa. Mesmo que você esteja só postando por postar. Mesmo que você só esteja vivendo aquelas coisas porque você quer viver.
As pessoas fazem você acreditar que você tá ali provando alguma coisa. E esse passo ele é diferente. O silêncio entre quem eu era e quem eu tô me tornando é um som forte. É um som contínuo. Porque ele não é sobre começar coisas. Dessa vez não é sobre começar coisas. Dessa vez é sobre fazer coisas e dar continuidade. E eu tô aprendendo a gostar da continuidade. E a ideia do se programar só me trazia uma sensação de alguém livre. Mas dessa vez, o não voltar para casa foi a primeira vez que eu obedeci. Foi a primeira vez que eu não quis e eu não segui o script. Eu tô nesse momento em Juiz de Fora. Tô com o computador ligado aqui, atendo um paciente um pouco mais tarde, já à noite. A luz aqui é amarela e eu tô olhando para a varanda nesse exato momento, tomando um café que eu mesmo preparei aqui no Airbnb e pensando em quantas coisas eu consigo viver sem colocar o medo, a preguiça, as pessoas e tudo que pode dar errado na frente. Eu tô até com medo, para ser bem sincera, das coisas que eu ando querendo. Porque eu peço, eu procuro e eu consigo. E tá sendo numa continuidade inacreditável. Quando eu decidi vir para Juiz de Fora, eu simplesmente falei que vinha. E aí a passagem deu certo, a hospedagem deu certo. E as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Uma das experiências marcantes aqui de Minas, que parece uma coisa simples para qualquer pessoa do mundo, mas para mim está sendo uma coisa extremamente diferente, foi que hoje eu fui almoçar e uma moça estava atendendo as mesas e eu pedi para ela me dar uma sugestão entre o prato 1 ou o prato 2, qual que ela considerava o melhor. E ela sentou na minha mesa para conversar comigo sobre aquelas opções de comida e que talvez, só talvez, o frango com angu se tornaria o meu prato preferido pelo modo que eles preparam o quiabo. E eu gostei. Eu gostei daquele contato. E eu só me deparo quanto me faz falta interação. Eu acho que não é só sobre escolher um novo lugar para morar. É sobre não ser tão virtual. Eu preciso de contato físico, eu preciso de pessoas fisicamente, eu preciso conversar com pessoas. Pela internet tudo se tornou muito fácil e prático. Se eu não quero falar com as pessoas, eu só bloqueio elas e eu me desconecto. Na vida pessoal não é assim. Na vida pessoal é normal, você conversa e vocês se chateiam e vocês se resolvem e se comunicam. E aí as coisas ficam diferentes. Demanda um pouco mais de esforço, mas traz muito mais qualidade de percepção ao longo dos anos e ao longo da vida. Eu passo a mensurar as possibilidades de vida a longo prazo. E por isso estou um pouco mais introspectiva e gravando menos. É muito intrigante falar isso, mas eu visualizo o meu coração amadurecendo. É como se ele estivesse colocando fim em algumas ilusões e começando algo consciente. Percebendo algo mais consciente e com consistência. Buscando visualizar as coisas com naturalidade, espontaneidade e presença novamente. Consciência e presença. A ideia de silenciar alguns dias nas redes sociais, silenciar até mesmo o podcast, que é minha paixão, me fez ter um diálogo muito íntimo comigo. Me fez prestar atenção no que eu precisava falar.
mas para mim dessa vez. Não para a quantidade máxima de pessoas, mas para mim. Uma ideia contínua de continuar. Não só entregar e sair com frases de efeito e mais um monte de coisa. Porque palavra também pode ser cafuné. Mas o cafuné nunca vai deixar de ter o significado de cafuné. Palavras podem ser carinho e abrigo, como eu já disse tantas vezes aqui no podcast. Mas jamais vai substituir o físico, o carinho de fato. Um episódio inteiro pode ter o gosto de café, mas ele nunca vai substituir o café. A verdade é que um emaranhado de ilusões, de expectativas, de coisas que a gente cria na nossa mente, de idealizações, nunca vão substituir o que é real. Um abraço, um cumprimento pela internet jamais vai substituir um cumprimento real. E é dentro dessa perspectiva que eu começo a render as gravações daqui para frente. Nada substitui o real. E é importante que a gente não se esqueça disso. Quando eu visualizo a minha versão lá no Espírito Santo, eu me visualizo numa skin extremamente produtiva e profissional. Do lado de cá, me visualizo até gostando mais de vestidos e hoje comprei uma papete colorida. É estranho, mas a skin lá só me pede tênis e calça jeans. E eu mal posso esperar para colocar o meu vestido verde e eu comprei um pretinho também para sair hoje. Bom, eu acho que a naturalidade com pessoas, eu acho não, tenho certeza. A naturalidade de conhecer pessoas e conviver com pessoas e pessoas nunca serão substituídas. E é esse lado maduro que eu trago agora. É um coração que está amadurecendo. Mas o que eu tenho para falar mesmo é só no próximo episódio. Um beijo, fiquem bem. Espero que esse episódio tenha te alcançado de um jeito interessante, para que você também perceba os seus planos. Para que você também perceba que estratégias você tem usado para tornar sua vida mais fácil. Mas só agora. Você vai precisar de leveza em algum momento. E quando o teu corpo pedir, eu espero que você entregue. Não vale a pena falhar com você. Fica bem e até o nosso próximo encontro.